Bom dia, irmãos. Antes de começar a palavra, eu quero alertar as irmãs que estiveram ontem, e os queridos que estão aqui hoje, de que metade da igreja já ouviu uma parte que eu vou pregar, porque eu vou pregar no mesmo tema, mas eu fiz questão de mudar o enfoque para que vocês não ouvissem a mesma mensagem. Bom, vocês vão perceber a diferença. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lamentações, no capítulo 3, dos versículos 17 a 20. Lamentações, capítulo 3, versículos 17 a 20. Livro do profeta Jeremias, capítulo 3, versículos 17 a 20, diz-nos assim a palavra do Senhor: Afastou-se a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu: já pereceu a minha glória, como a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória tudo o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Que o Senhor abençoe essa palavra no nosso coração, amém? Vamos orar. Pai, obrigado por essa oportunidade, por esse dia que nos reunimos na tua casa para ouvir a tua palavra, para te adorar, e clamamos, ó Pai, para que o teu Espírito esteja entre nós, explicando, falando a cada coração, a cada necessidade, e saímos daqui mais perto de ti, mais perto de parecer com Jesus, em nome de quem oramos. Amém. O tema, mais uma vez, preguei ontem, vamos falar de novo sobre isso, são as misericórdias de Deus. Porque o texto aqui é bastante conhecido, é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. Então a ideia é o seguinte: nós, para entendermos o contexto em que isso foi dito, Jeremias, quando escreveu isso, ele estava muito triste porque ele havia passado uma boa parte de sua vida profetizando para que o povo de Israel não tivessem uma atitude de rebeldia. Eles estavam sob cativeiro, mas era um cativeiro ainda não muito rigoroso. Eles tinham certa liberdade, tinham liberdade de culto, tinham liberdade de ir e vir, estavam sob domínio de uma nação estrangeira, mas tinham uma certa liberdade e eles estavam querendo se revoltar contra isso. E Jeremias então profetizava dizendo o seguinte: essa situação que vocês estão vivendo é fruto do pecado que a nação havia cometido. Durante muitos anos haviam abandonado o Senhor, haviam estado na idolatria, haviam cometido todo tipo de pecado. Deus havia avisado anteriormente de que ia fazer um juízo sobre a nação, e esse juízo veio, mas ele veio de uma forma branda, para dar uma lição ao povo. E o povo estava se revoltando contra isso e queria se libertar desse jugo que era dado por Deus com uma punição, com uma reprimenda, com uma correção aos pecados deles. E aí Jeremias diz o seguinte: olha, se vocês não aceitarem a repreensão de Deus agora, vai ficar pior. Deus vai mandar destruir esse templo, não vai ficar nada. E foi avisando, e ele sofreu muito, porque esse tipo de discurso não é agradável, Chegou a ser preso, jogaram ele num poço, queriam matá-lo, mas ele era um profeta de Deus, reconhecido, até que o juízo que ele profetizou veio. Jerusalém foi destruída, totalmente destruída, o templo foi destruído com fogo, só foi reconstruído depois, quando Jesus apareceu aqui. Jesus não veio neste templo que tinha sido destruído, ele veio no próximo que tinha sido reconstruído. E Jeremias estava muito triste, porque ele passou a vida toda avisando que ia acontecer um negócio para que as pessoas se convertessem e não fizessem aquilo,
E eles não se arrependeram e o juízo veio. Então foi nessa situação em que ele escreveu o livro de Lamentações. Ele estava muito triste com tudo aquilo que estava acontecendo. Jerusalém havia sido destruída. Então ele começa falando sobre como a alma dele estava angustiada por causa disso. Ele não tinha culpa nisso, mas ele estava angustiado de ver a destruição. E ele então fala da misericórdia, que a misericórdia de Deus é que ia ser a sua esperança. Nós vamos analisar isso com mais calma, mas aqui vale a pena pensar que misericórdia, o que será que isso significa, né? Porque na Bíblia, principalmente no Salmo 136, né, que existe uma espécie de jogral, né? A pessoa fala uma coisa e diz porque as misericórdias duram para sempre, porque as misericórdias do Senhor duram para sempre, porque as misericórdias do Senhor duram para sempre. A ideia de enfatizar a bondade e a compaixão de Deus, mas não são exatamente a mesma coisa, né? A misericórdia, ela não é apenas uma compaixão. Compaixão é quando você deseja o bem, você tem pena de alguém que está sofrendo e você deseja o alívio daquele sofrimento de uma outra pessoa. Então você já tendo compaixão daquela pessoa, você deseja o melhor para ela. Mas só desejar não adianta, você tem que ter uma atitude, né? Quando possível, você tem que transformar isso numa situação concreta. O maior exemplo disso nós encontramos no Novo Testamento, quando Jesus estava falando que a lei de Deus ela se resumia em 2 mandamentos apenas: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E uma das pessoas que estava ouvindo isso, no intuito de contestar o que Jesus estava falando, disse: mas como é que eu vou saber quem é o meu próximo? Eu devo amar o meu próximo, como é que eu vou saber? Então Jesus conta a parábola do bom samaritano. Bom, para começo de conversa, os samaritanos eles eram considerados pessoas gentias, eles eram povos mistos, que viviam junto com os judeus, e eles não gostavam dos outros, não se falavam, eram cidades, eram considerados assim, não passa por lá, porque lá moram os samaritanos, eles eram considerados um povo à parte. Mas mesmo assim, havia um homem que havia sido assaltado, que estava sofrendo, sangrando, caído no chão, e passam sacerdotes, passam levitas, passam pessoas de alta reputação espiritual, e eles olham para aquele homem e dizem: não posso fazer nada, não posso tocar nele, porque senão vou ficar impuro. Colocaram algum tipo de preconceito sobre aquele homem que estava ferido, precisando de ajuda. Mas o samaritano não apenas teve compaixão daquele homem ferido, mas ele foi lá e recuperou o homem, tratou das feridas daquele homem, levou aquele homem para uma estalagem, pagou a hospedagem dele e ainda se preocupou, disse: quando eu voltar, se tivermos alguma coisa que precisa fazer por ele, para deixar que eu pago. Ele fez alguma coisa para socorrer aquele homem, não apenas baseado no sentimento de compaixão: eu desejo que ele fique bem. Ele foi lá e fez alguma coisa. Ele teve misericórdia daquele homem. É assim que se espelha, ele agiu, ele teve misericórdia daquele homem. E se a gente olhar aqui no versículo, espero que os irmãos tenham mantido sua Bíblia aberta, em Lamentações, mas um pouco além do que eu li, no versículo 31 a 33, versículos 31 a 33, diz o seguinte: o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado o Filho dos homens. Ora, aqui está bem claro a diferença entre compaixão e misericórdia. A compaixão é fruto da misericórdia. A misericórdia aqui está ligada muito mais ao perdão. Perdão, sim, eu vou fazer alguma coisa porque eu perdoo aquele pecado. O Senhor não rejeitará para sempre. Eles estavam sob juízo de Deus, mas a palavra está dizendo: o Senhor não vai rejeitar para sempre. E um motivo para o qual ele não vai rejeitar para sempre é porque ele não fica satisfeito, ele não entristece de bom grado os homens. Isso é uma coisa muito importante que a gente tem que entender, porque em Ezequiel, no capítulo 7, no versículo 13, Ezequiel, no capítulo 33, eu
citei errado, capítulo 33, versículo 11, diz assim: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos seus maus caminhos, porque haveis morrer, ó casa de Israel. A pessoa diz: mas Deus está deixando as pessoas sofrerem, as pessoas estão indo para o inferno, por que Deus permite isso? A Bíblia está dizendo claramente que Deus não quer isso, ele não fica feliz com isso, ele quer perdoar, ele quer dar uma nova chance, mas ele precisa castigar as pessoas, porque ele não pode deixar o pecado sem consequência. O pecado tem consequência, é o que diz o versículo 33, ele não aflige, nem entristece de bom grado o filho dos homens, mas o pecado tem consequência, e então isso os faz sofrer, mas Deus não fica feliz com a morte do perverso. Em Hebreus, no capítulo 8, versículo 12, a palavra de Deus nos diz o seguinte: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Usar de misericórdia é perdoar, é agir para conter a consequência do pecado, o sofrimento das pessoas. Isso é o que representa a misericórdia, segundo a Bíblia. Mas Jeremias estava muito triste com o que tinha acontecido, e ele diz lá no versículo 17, que eu acabei de ler: afastou-se a paz da minha alma, eu me esqueci do bem. Ele estava deprimido, estava diante de problemas. Os problemas nos deixam deprimidos, nos deixam chateados, isso acontece mesmo. O que fazer diante disso? Ele estava tão deprimido que em algum momento ele diz assim: olha, a minha alma continuamente os recorda os problemas, né? E se abate dentro de mim, e eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Comentei ontem e volto a falar hoje, né? Se você for um terapeuta, um psicólogo, né? E você começar a contar os seus problemas, ele vai dizer assim: olha, procura pensar em coisa boa, procura pensar em coisa boa, não fica pensando só em coisa ruim não. Ontem eu estava conversando ao telefone, uma moça me ligou lá do Japão, uma pessoa com quem eu me correspondo, oro por ela há muito tempo, conheci ela no Rio de Janeiro, quase 50 anos atrás, e ela teve câncer, um câncer raro, fez um tratamento complicado, e ela está curada. Só que tem um detalhe: ela trabalha no hospital de cancerosos, e ela vê os pacientes morrendo. O que faz isso? Ela pensa na doença dela o tempo todo. Aí o médico falou assim: cara, olha, se vai como parte do tratamento, saia desse lugar imediatamente, você não pode continuar trabalhando aí. Você só pensa nisso o tempo todo. Você pensa na sua própria doença o tempo todo, você está vendo as pessoas morrendo aí. Jeremias estava passando exatamente o mesmo problema. Ele havia falado de um juízo que vinha para destruir tudo, e o juízo veio. Ele estava tudo destruído na frente dele. O que ele podia pensar? Ele estava vendo aquilo que ele havia profetizado, e ele estava muito mal. O que eu vou fazer? Eu vou continuar olhando para isso? Eu vou pensar: o que me pode dar esperança? O que me pode dar esperança? E ele lembrou: as misericórdias do Senhor, elas são a minha esperança. As misericórdias do Senhor, por quê? Porque elas são a causa de nós não sermos consumidos. Consumidos, não é repreendido ou passar por problema, é consumido, destruído, não fica nada, não fica nem pó, não fica pedra sobre pedra. Ele estava lembrando o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, uma cidades pecadoras, em que Deus fez um juízo terrível, destruiu tudo. Ele disse: não, nós não vamos ser destruídos. Por quê? Por causa das misericórdias do Senhor. As misericórdias do Senhor são a causa de nós ainda estarmos aqui, mesmo cheio de problemas, mesmo cheio de consequência dos nossos pecados. São as misericórdias do Senhor a causa de nós não sermos consumidos. E ele ainda acrescenta: sabe por quê? Elas não têm fim. Mas Deus já não deu já não estendeu a sua misericórdia tantas vezes sobre aquele povo? Pois é, vai estender mais uma vez? Vai. Por quê? Porque elas não têm fim. Porque elas não têm fim. E mais ainda, elas se renovam cada manhã. E isso é uma bênção muito grande se pensar sobre isso. Imagina que Deus tem um estoque
inesgotável de misericórdia. E Ele vai nos dar uma vez por ano. Ih, não, uma vez por ano? Só? Assim, não, mas só no Natal. Não, mas não dá para... Tá bom, no Natal e na Semana Santa, 2 vezes por ano. Não. Nem mensalmente, nem semanalmente, mas diariamente. Todos os dias se renova a sua misericórdia. Então, hoje, na vida de cada um de nós, a misericórdia do Senhor já se renovou. E é ela a causa de nós não sermos consumidos. Isso é um pensamento maravilhoso, que acaba com qualquer... Assim, olha, está tudo ruim em volta, estou vendo a cidade destruída, mas é o seguinte, sabe por que ainda não foi tudo acabado? Porque o estoque de misericórdia do Senhor não tem fim, e hoje ela já se renovou novamente. Quando eu oro pela manhã, e eu oro sempre por mim, pela minha família, pelo nosso ministério, pela minha esposa, eu oro também pelo nosso país, que vive situações bem complicadas. E há uma coisa que eu penso sempre e clamo: Senhor, que a Tua misericórdia se renove, derrama a Sua misericórdia, somente a Sua misericórdia sobre nós é que vai nos tirar dessa situação, porque nós estamos sofrendo a consequência do nosso pecado. E somente a misericórdia do Senhor, o perdão que vem dele, a renovação que se dá, é que vai nos tirar disso. Sim, a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam cada manhã. Jeremias não tinha a expectativa de que era seu mérito pessoal. Ah, sim, as misericórdias de Deus, não a moralidade. Ele poderia dizer: não, mas eu sou um profeta de Deus, eu nasci já profeta. A Bíblia diz isso, que ele foi escolhido ainda no ventre da mãe. Fiz a vontade de Deus o tempo todo, profetizando, até sofri as consequências. Não tenho nada com isso que está acontecendo. Não falou nada disso. O que vai trazer esperança ao seu coração não é o seu mérito pessoal, nem quem ele é, mas a misericórdia de Deus sobre a vida dele e sobre a vida do seu povo. As misericórdias de Deus, não em obras, mas as misericórdias. Eu comentei ontem uma música, mudando o assunto um pouco, porque as pessoas às vezes acham que não precisam da misericórdia de Deus. Só acham que não precisam. Eu sou assim mesmo. É a síndrome da Gabriela Cravo e Canela, né? Assim, eu nasci assim, eu fui sempre assim, eu posso continuar assim. Não. Isso é uma música brasileira, mas eu citei uma música que eu escutei essa semana, que aliás está em moda, né? Chamada So Am I. Assim eu sou, sabe? Eu sou também assim. É uma música de uma moça cantando para um rapaz que ela conhece, né? E ela conhece ele e pergunta assim: Everything inside you is dark and twisted. Dentro de você só tem coisa escura e torcida. Isso a moça falando com o rapaz. Mas tudo bem, eu também sou assim. Ai, que legal. Ela quer namorar alguém que é uma vida tão obscura e tão torcida quanto a dela. Ah, você está assim, você está se sentindo assim? Não tem problema não, eu também sou assim. Acontece que a Bíblia diz o seguinte, em Ezequiel, capítulo 7, versículo 13, já fiz até um estudo sobre isso uma vez. Ninguém fortalece a sua vida com sua própria iniquidade. Isso é um versículo que pouca gente conhece, mas é muito importante. Não se gabe dos seus defeitos, não se gabe dos seus pecados. E eu já vi gente fazendo isso. Ah, porque eu sou assim mesmo, porque eu falei desse jeito, falei mesmo, porque eu sou assim mesmo. Ninguém fortalece a sua vida baseado na sua própria iniquidade. Isso está escrito na palavra. Você não pode dizer assim: minha vida, dentro de mim só tem coisa escura e torcida, como diz a música lá. Pois então distorça e esclareça. Em vez de estar nas trevas, volte-se para a luz, porque isso vai acabar mal. Essa é o que a palavra diz. Ninguém fortalece a sua vida com sua própria iniquidade. Você tem que mudar. Aproveite a misericórdia de Deus, que está pronto para perdoar, pronto para transformar. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, 13. Se você se contenta com os seus pecados, com sua vida escura e torcida, você não vai prosperar. Mas se você confessar e deixar,
alcançará misericórdia. É o que nos diz a palavra. Tenha certeza da misericórdia inesgotável de Deus. Mas o que você deve fazer a respeito? Diz o versículo 24 e 25 do que eu li aqui, né? Esperar por ela e buscar Deus que vai dar essa misericórdia. Nós temos só, não apenas saber que ela existe, mas buscá-la, esperar no Senhor. Eu preciso buscar o Senhor. Ele está pronto para dar. Pronto para dar, mas eu preciso buscar, né? Eu li no outro dia uma ilustração muito interessante. A gente tem várias ilustrações para falar sobre a salvação em Jesus, né? A salvação é de graça. Se é de graça, eu não preciso fazer nada, mais ou menos. Então, uma ilustração interessante, assim, olha, tem uma estação de trem ali e tem um trem que vai passar de graça para ir para o céu. Você pode pegar ele para o céu. Só que você tem que ir até a estação e entrar no trem. Ele vai passar lá e vai levar você de graça para o céu. Só que você tem que ir até a estação e entrar. Não adianta nem ir à estação e ficar olhando o tempo passar. O trem pode passar e você não entrar. Você tem que ir e entrar. Então há uma atitude da sua parte. Você tem que ir lá e entrar. Para receber a misericórdia de Deus é a mesma coisa. Eu acabei de ler que você tem que deixar suas transgressões, mas isso é um processo. Você nem sempre consegue, você precisa da misericórdia de Deus para deixá-lo, você tem que querer. Eu quero. Simplesmente fazer aquilo que eu falei agora, você se convencer de que você tem problemas e vai continuar com eles, não vai levar a uma solução para isso, porque você está satisfeito. Não, eu não estou satisfeito, eu quero deixar a minha vida limpa, eu não quero ter uma vida suja. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Isso é uma oração que você pode fazer, é um dos salmos, mas isso é uma oração que você pode fazer. Eu quero ter um espírito puro, eu quero ter um espírito inabalável, não quero ter uma alma escura nem torcida. Eu preciso da misericórdia de Deus. Eu tenho que ter certeza de que ela vai ser derramada sobre mim pela manhã e eu devo buscá-la. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Quando nós nos achegamos confiadamente ao trono da graça, nós recebemos misericórdia e achamos graça. E aí vem sempre aquilo que eu sempre falo, né? Graça é você receber aquilo que você não merece. A misericórdia é você deixar de receber aquilo que merecia. No caso, a justiça seria o equivalente, é você dar o que você merece e dar a punição também que você merece. Mas aí a misericórdia diz, não, vou deixar de lado isso aqui, eu vou te recuperar, vou demonstrar compaixão e você vai receber graça. Nós só devemos lá chegar confiadamente junto a esse trono da graça. Mas é interessante que gostaria de ler Miqueias no capítulo 7. Eu não marquei aqui na minha Bíblia, então vou ter um pouquinho mais de tempo para achar isso aqui. Miqueias capítulo 7. Não estou conseguindo achar na minha Bíblia. Bíblia nova é isso que dá, né? A outra está toda marcada. Ainda estou em Oséias ainda. Capítulo 7, versículos de 8 a 19. Diz-nos assim o texto: Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, e se morar nas trevas, o Senhor será minha luz. Ele vai demonstrar sua misericórdia. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito, e ele me tirará para a luz, e eu verei a sua justiça. A minha inimiga verá isso, e ela cobrirá de vergonha, ela que me diz: onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos
a contemplarão, agora será pisada aos pés como a lama das ruas. No dia da retificação dos teus muros, nesse dia serão os teus inimigos removidos para longe. Nesse dia virão a ti, desde a Assíria até as cidades do Egito, e do Egito até o rio Eufrates, do mar, e do mar até o mar, e da montanha até a montanha. Vou pular aqui o versículo 14. Apacenta o teu povo com o teu bordão, o rebanho da tua herança, que mora sós no bosque. Versículo 16. 15. Eles lhe mostrarão as maravilhas como nos dias da tua saída. Lamberão o pó como serpentes, como répteis da terra, tremendo, sairão os esconderijos e tremerão, virão do Senhor nosso Deus e terão medo de ti. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa as iniquidades e te esqueces da transgressão? Do restante da tua herança, o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a teus pais desde os dias antigos. Ele perdoa a nossa transgressão. O Senhor perdoa a nossa transgressão e Ele nos tem prazer na sua misericórdia. Qual o fruto disso? Tá bom, você recebeu sua misericórdia, você consertou a sua vida. Que tal você se tornar fonte de misericórdia, já que você recebeu? Veja que está em 2 Coríntios, no capítulo 1, versículos 3 a 4. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 a 4. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação. Para quê? Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Você recebeu misericórdia e agora você passa a ser canal de misericórdia. O fruto da misericórdia de Deus na sua vida é você se tornar também o canal da misericórdia, ou seja, Deus vai usar você para estender a misericórdia para outras pessoas. Já pensaram nisso? Nós queremos sempre assim: Senhor, derrama a sua misericórdia sobre mim. E Ele derrama. Só que a partir daí você pode se tornar a fonte da misericórdia e você ser um canal de bênção para a misericórdia alheia. Sabe o que Jesus disse sobre isso? E é com isso que eu quero encerrar a mensagem de hoje. Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Nós queremos misericórdia? Sejamos misericordiosos, porque é assim que nós seremos não apenas abençoados, mas também abençoadores. Amém? Amém. Senhor, obrigado por essa palavra, que ela fale fundo ao nosso coração, que nos transforme segundo a tua vontade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.